E aí vem aquela pergunta, tá, mas como é que eu vou saber, né? Como é que eu sei que alguma coisa realmente é uma intuição ou é uma neurose? Como é que eu vou saber realmente que algo está acontecendo ou não? Como é que eu vou saber que de repente se eu tive um sonho, se aquilo é uma premonição ou se aquilo de fato é só, sei lá, uma mania defensiva, né, minha, se eu estou só me defendendo de alguma coisa. Então, essa percepção ela depende muito do quanto a gente está no caminho do meio. Bom, vamos aproveitar um pouco para falar de leitura de campo, né? O que é a leitura de campo? Primeiro, é a gente perceber a gente mesmo. Por quê? Porque se a gente não sabe se perceber, a gente não sabe interpretar o que a gente, o que a gente sente em relação ao externo, né? A leitura de campo, ela é uma sincronização. É sincronizar o externo e sincronizar o interno, né? Então, o que é que ocorre? De outra forma, esse interno, ele é a maneira como a gente percebe o que a gente pensa, a maneira como a gente percebe, o modo como a gente sente, a maneira como a gente percebe como aquilo que a gente vê, filmes, vídeos, que a gente ouve, músicas, conversas, podcasts, etc. Como o que a gente lê, né, livros, talvez revistas, enfim, né, os PDF da vida hoje em dia, né, audiolivro, enfim, que seja, mas não deixam de ser livros. A maneira como a gente se relaciona com as nossas plantas, com os nossos bichinhos de estimação, todos os níveis de percepção, ver, ouvir, sentir, né, o, o tato, o paladar e o sexto sentido. Né? E a leitura de campo é este sexto sentido. Mas o sexto sentido ele é uma soma, ele acontece na medida que primeiro a gente navega nos cinco sentidos. Então, a leitura de campo, a gente pode dizer, entre outras coisas, que é uma extensão, ou de fato, né, o que acontece a partir do momento que a gente está trabalhando com o chamado terceiro olho. E mesmo, né, com o sexto e o sétimo sentido, né, porque também envolve o chakra coronário, né, o sexto e o sétimo chakra. O que acontece nessa relação é que a gente só consegue interpretar o que é uma leitura de campo quando, na medida do possível, ali, né, o sexto sentido. E aí, o que é o sexto sentido? É a conjunção, né, da capacidade também de interpretar tudo que acontece nos cinco sentidos, mas não só ao redor, não só naquilo que diz respeito à interação com o corpo, mas também quando a gente começa a usar o sexto sentido no campo sutil, quando essa soma dos sentidos mais densos, até o quinto sentido, começa a ser algo percebido também para além da densidade. O
o nosso terceiro olho, ele vai enxergar, né? Ele vai perceber. Sexto chakra, né? Ele vai interagir não só com o campo físico, como a gente pode dizer que vai interagir em termos de percepção com o campo eletromagnético, como vai interagir com aquilo que está ainda mais sutil, né? Por quê? Porque o sexto chakra, ele interage com a matéria numa velocidade mais dinâmica, né? Pessoas que têm o mental muito acelerado, pessoas que estão o tempo todo muito agitadas, né? São pessoas que interagem mais com essa energia, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, não têm percepção clara o suficiente dos outros sentidos para lidar com esse excesso de agitação, com esse excesso de fluxo de energia. E aí, quando junta esse excesso também com o chakra da coroa, né, com o coronário, aí são aquelas pessoas que o espiritual, né, o excesso de sensibilidade delas está exacerbado, né? O desequilíbrio também do chakra da coroa também vai trazer muito essa coisa das manias, né, das neuroses, né? Todos nós temos em algum momento, né? O problema é quando a pessoa fica extremamente neurótica, extremamente sensível, né? Quando a pessoa fica muito instável, porque está vibrando muito aqui em cima e não a terra, né? Perdeu a conexão com os chakras inferiores, ou seja, perdeu a conexão com os outros sentidos, né? Então, assim, o que é a leitura de campo? É a percepção mais clara, a percepção mais refinada da nossa interação com os cinco sentidos mais físicos, mais presentes, mais proeminentes, junto com essa percepção do que é mais sutil, do que é elétrico, energético, do que é algo um pouco mais sensível, tá? E aí vem aquela pergunta, tá, mas como é que eu vou saber, né? Como é que eu sei que alguma coisa realmente é uma intuição ou é uma neurose? Como é que eu vou saber realmente que algo está acontecendo ou não? Como é que eu vou saber que, de repente, se eu tive um sonho, se aquilo é uma premonição, ou se aquilo, de fato, é só, sei lá, uma mania defensiva, né, minha, se eu estou só me defendendo de alguma coisa? Então, essa percepção, ela depende muito do quanto a gente está no caminho do meio. E o que é esse caminho do meio? É a nossa relação com o que a gente pensa, a nossa relação com o que a gente sente, e a leitura de campo, que tem a ver com o sexto, sétimo chakra, tem a ver com essa percepção do inconsciente coletivo, né? Essa percepção do campo eletromagnético dos lugares, né, dos mentais, elementais, da conexão com os devas, tem a ver com o quê? Com o nosso chamado estado de neutralidade. Quando você entra em um ponto neutro, quando você entra num estado, não necessariamente no estado de leveza, né, mas no estado de contemplação, no estado de observação, quando você se permite, né, estar aqui em presença e apenas observa o que está acontecendo, e tem essa capacidade de apenas observar. Quando você diz, a gente pode dizer que quando você desliga o julgamento, quando você desliga a crítica, quando você desliga os preconceitos, quando você desliga a sua autoexigência, quando você simplesmente respira e observa.
e sente. Mas não é o sentir do excesso de sensibilidade. É o sentir no sentido de reconhecer aquilo que acontece no nível dos 5 sentidos, de como isso sobe, né, ou de como isso interage com o seu frontal, que não que isso acontece aqui, né, porque a gente sente, né, a gente percebe, mas como essas percepções vêm até aqui sem o julgamento. E quando a gente não está julgando, a gente está sentindo com o cardíaco, a gente está sentindo com o coração. E aí a gente sente se o que está acontecendo, o quanto aquilo pode ou não nos afetar, porque a gente também está percebendo no nível dos demais chakras, sobretudo o plexo umbilical, chakra básico. E aí a gente consegue ter um entendimento, né? A gente consegue ter uma interpretação e consegue expressar por meio do laríngeo aquilo que a gente interpreta a partir do cardíaco, naquilo que a gente reconhece nos chakras inferiores, e a subida disso para o frontal, a nossa intuição, ou a descida disso tudo, né, do frontal para baixo, é quando a gente já reconheceu intuitivamente o que é esse campo. Porque esse campo, ele não quer dizer que sejam só as nossas sensações. Porque quando a gente reconhece a sensação de outra pessoa em nós mesmos, é quando a gente reconhece e percebe como o que acontece com outras pessoas, ou o que acontece em outros lugares, o que acontece na sensação e nos processos de guerra, quando tudo isso acontece e a gente percebe como a gente se relaciona com isso através das nossas percepções e da nossa intuição. Isso é um treino. Só que leva um tempo para a gente desenvolver esse treinamento intuitivo, essa percepção intuitiva. E leva um tempo para a gente também dissociar o que é essa percepção intuitiva no frontal, que é mais nossa, e do que essa percepção intuitiva, né, aqui no coronário, na energia que diz respeito ao inconsciente coletivo. Então, a gente também pode dizer que, inclusive, tudo que a gente percebe em termos de coletividade já está para além do terceiro olho, já está no frontal, do frontal para o coronário, né? Já está do sexto para o sétimo chakra. E quando a gente desenvolve essas percepções, isso realmente vai ser o nosso chakra, né? O nosso conjunto de chakras funcionando para a chamada leitura de campo. E realmente agora, né? A gente sabe que é algo que, tanto pelo Urano em Gêmeos, que vai obrigatoriamente trazer um processo de desenvolvimento tecnológico e de comunicação, como também, né, do Plutão em Aquário, né, que vai trazer os nossos poderes mentais, né, ou a nossa relação de poder com a tecnologia, mas que, juntamente com Netuno em Áries, vai também trazer, sobretudo nesses próximos 3, 4 anos, essa menção a respeito da nossa relação, da nossa individualidade, da nossa necessidade de perceber, de aterrar, e por meio desse aterramento, por meio das nossas percepções individuais, nos conectarmos com aquilo que é o coletivo. E isso é a dita leitura de campo. Então, né, esse é o início de um processo, né, que
às vezes já acontece com você, às vezes ainda não aconteceu. Talvez você tenha interesse nisso, talvez sim, talvez não, né? Isso tem muitas utilidades a partir do momento que a gente tem clareza disso, de como isso funciona, mas é uma temática, né, que precisa ser explorada e navegada muito mais na prática do que na teoria, né? Então, se você sentiu o chamado, vem com a gente, né? Inclusive, a gente vai ter um curso a respeito dessa temática, né? Então, de repente, se você gostou, né, enfim, dá o seu like aí, clica aqui, enfim, né, entre em contato com a gente. Se gostou da temática também, quer abordar isso dentro do seu mapa astrológico, numerológico, enfim, dentro do seu campo espiritual, quer fazer uma leitura de campo, vem com a gente também, marca seu atendimento aí. Se gostou desse vídeo, né, a gente tem mais material aqui na página, né, enfim, aproveite e curte, vê os outros materiais aí, dá uma maratonada, e se sentir o chamado, vem com a gente, né? Inclusive para o próximo vídeo, vem com a gente.